Premanande, Hari Hari Bol. Então vamos lá ler Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 2, verso 62. Tradução e significado dados por Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dhyayataha, Dhyayataha, enquanto contempla Vishayam, os objetos dos sentidos, Punsaha, uma pessoa, Sangaha, apego, Teshu, nos objetos dos sentidos, Upajayate, desenvolve-se, Sangha, do apego, Sanjayate, desenvolve-se, Kamaha, desejo, Kamat, do desejo, Krodhaha, ira, Abhijayate, manifesta-se. Então a tradução é a seguinte: enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles. E de tal apego se desenvolve a luxúria. E da luxúria surge a ira. Então repitam: enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles. E de tal apego se desenvolve a luxúria. E da luxúria surge a ira. Significado: alguém que não é consciente de Krishna sujeita-se a desejos materiais enquanto contempla os objetos dos sentidos. Os sentidos precisam de verdadeira ocupação. E se não estiverem ocupados no serviço transcendental amoroso ao Senhor, eles de certo procurarão ocupar-se a serviço do materialismo. No mundo material, todos, incluindo o seu Shiva e o seu Brahma, sem mesmo precisar mencionar outros semideuses nos planetas celestiais, estão sujeitos à influência dos objetos dos sentidos. E o único método para sair deste labirinto da existência material é tornar-se consciente de Krishna. O Sr. Shiva estava meditando profundamente, mas quando Parvati agitou-o para o prazer sensual, ele concordou com a proposta e, em consequência, nasceu Kartikeya. Quando era um jovem devoto do Senhor, Haridasa Thakura foi igualmente tentado pela encarnação de Maya Devi, mas Haridasa passou facilmente no teste, devido à sua devoção imaculada pelo Senhor Krishna. Conforme ilustra o verso acima mencionado de Sri Yamunacharya, só que aqui não foi mencionado, parece que na edição original tinha uma citação, né? Bom, conforme ilustra o verso acima mencionado de Sri Yamunacharya, um devoto sincero do Senhor evita todo o gozo dos sentidos materiais devido a seu gosto superior pelo prazer espiritual na companhia do Senhor. Esse é o segredo do sucesso. Esse verso de Yamunacharya diz: Yadavadhi mama chetta Krishna padaravindayo.
Nava Dhamma Nondyatira Trantum Asit. Foi citado, na verdade, no significado do verso 20, que é muito bom esse verso. Ele diz, Yadavadi Mamacheta, que na mesma proporção que Yadavadi Mamacheta, eu coloquei meu coração, ou minha mente, a palavra cheta pode ser usada tanto como coração como mente, né? Na mesma proporção que eu coloquei meu coração ou minha mente, Krishna Padaravindayo, aos pés de lótus de Krishna, Navarasa Dhamma Nondyatirantum, assim, a cada dia eu experimentava um prazer que se renovava e se amplificava, e quando minha mente vinha com lembranças do gozo dos sentidos, imediatamente meus lábios se encrespavam e eu cuspia no pensamento. Ou seja, o interessante, eu acho, nesse verso é o Yadavadi, na mesma proporção que. Então é o que Krishna diz na Gita, né? Na mesma proporção que o devoto se entrega, se rende, ele recompensa. E a Yamunacharya falou exatamente isso. Na mesma proporção que eu me ocupava, que eu me entregava ao serviço devocional, o prazer aumentava a cada dia. Bom, vamos terminar aqui a leitura, né? Portanto, ainda antes disso, Prabhupada disse, este é o segredo do sucesso. Portanto, quem não está em consciência de Krishna, por mais que possa controlar os sentidos através da repressão artificial, com certeza acabará fracassando. Pois o menor pensamento do prazer dos sentidos o agitará e buscará satisfazer seus desejos. Srila Prabhupada ki jai. Om Jnana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna. Repetindo mais uma vez o verso, Dhyayato Vishayam Punsa Sangasteju Pajayate Sanga Sanjayate Kama Kama Krodo Bhijayate. Enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles, de tal apego se desenvolve a luxúria, e da luxúria surge a ira. Tem o verso seguinte, será o verso de amanhã, que tem uma conexão direta com esse verso, que diz que da ira surge completa ilusão, da ilusão a confusão da memória. Quando a memória está confusa, perde-se a inteligência, e ao perder a inteligência, cai-se de novo no poço material. Então podemos ver aqui 8 estágios da queda de uma alma, né? E a gente pode ver, não só no sentido de queda, mas também tentar aplicar isso de uma forma positiva. A saída do mundo material também vai ser essa. Geralmente, esse verso nós comentamos dentro de uma visão de alguém que está nesse mundo, uma alma corporificada, interagindo com Maya, e envolvida e apegada, e a gente pode comentar em cima nesse sentido, mas também podemos ir num outro sentido, que seria a alma está lá no mundo espiritual, né? Como Krishna diz aqui na Gita, aquele que não compreende ou que esquece que eu sou o verdadeiro desfrutador, cai. Então a alma está lá no mundo espiritual e contempla o mundo material, Dhyayato Vishayam Punchas, aí Sangha se associa, né? A palavra Sangha é traduzida como apego aqui, mas a palavra Sangha também significa associação, o que nos faz entender que tanto associação quanto apego são a mesma coisa, né? Quando você se associa com alguém, com algum objeto, você acaba tendo uma relação de conexão, né? Ou seja, você se conecta. Mesmo quando você contempla uma cena horrível, você está na estrada e de repente vê um atropelamento, você sente essa associação, né?
Você tem sua consciência vai até lá, né? Mesmo que nós queiramos evitar, você vê uma coisa, sua consciência vai para lá, aí existe um tipo de associação mesmo, e dessa associação a coisa continua, né? A ideia que o verso passa é que você está lá, de repente, em consciência de Krishna, porque a questão é exatamente essa. O contexto que nós estamos lendo aqui fala sobre a consciência de Krishna, na verdade. É quando a Arjuna pergunta quais são os sintomas de uma pessoa que atingiu, que está com a sua consciência fixa na transcendência. Stita pragyasya, né? A Arjuna pergunta quais são os sintomas, e Krishna dá vários sintomas, e de repente ele está dizendo que um dos sintomas é que uma pessoa em consciência espiritual sabe que ele não pode vacilar, que ele não pode contemplar, ele não é inocente, bobinho, sentimental, e não, tudo bem, eu vou lá, eu vou me associar com aquelas pessoas, ou vou assistir aquele filme, ou vou ouvir aquele assunto mundano. Não, ele sabe que não, ele tem que estar o tempo todo se vigiando, o tempo todo alerta, para não iniciar esse processo que é como um efeito dominó, né? Você começa contemplando, aí vem o apego, do apego vem kama, que é o desejo, e lógico, às vezes estamos ainda na porta do primeiro estágio, alguns já estão no segundo, outros já estão ali no terceiro, e a pergunta é, será que dá para voltar, né? Será que dá para reverter isso? Mas antes de falar disso, vamos continuar aqui a descrever, pelo menos esses primeiros 4 itens. A primeira coisa é não controlar os sentidos, permitir que os sentidos entrem em contato com objetos mundanos. E isso já, assim, é definido aqui na Bhagavad Gita como ignorância. Ignorância, né? Só uma pessoa que não tenha compreensão da consciência de Krishna se arriscaria tanto é que um verso muito bom, no capítulo 3, me parece, não me lembro se é o 3, é o 5, Krishna define o Buddha, né, uma pessoa que tem buddhi, que tem inteligência, e por isso ele é um Buddha, um iluminado. Ele diz que Yehi Sansparsaja Bhoga Dukkha Yonaya Evate. Essa pessoa inteligente, ela não participa, ela não permite que seus sentidos busquem a gratificação mundana, porque ela sabe que Dukkha Yonaya, isso é fonte de ansiedade. Tudo bem, é uma experiência prazerosa, se você faz isso, você tem uma sensação imediata, agradável, mas esse prazer material é o inimigo da felicidade verdadeira, né? Porque é fonte de ansiedade. Então, uma pessoa inteligente sabe que, existem muitas armadilhas nesse mundo e eu tenho que estar me vigiando o tempo todo, praticando o que o yoga chama de pratyahara, né? Você recolher os sentidos e não permitir que eles se associem com os objetos mundanos, porque isso vai criar uma ansiedade, né? Tem vários versos na Gita que fala disso. Também no capítulo 5, Krishna fala Bahya Sparseshu Asaktatma Vindat Atmani Yatsukam Sabrama Yoga Yuktanam, ou seja, que uma alma liberada, ela não se atrai pelo prazer material dos sentidos, porque ela está sempre em transe, gozando o prazer interno, né? E no verso 59, Krishna já falou sobre isso, quando ele fala sobre Parandrishta, a experiência de um prazer, de um gosto superior que a consciência de Krishna oferece, que é a única forma de realmente proteger os sentidos, né? A única forma de nós conseguirmos controlar os sentidos, Prabhupada aqui na leitura ele disse isso, os sentidos exigem uma ocupação prática. Se você não os ocupa em servir a Krishna, ouvindo o Mahamantra, ouvindo palestras e lendo livros e cantando
as canções devocionais e se alimentando de praçadas, se associando com os devotos, servindo as deidades, se a gente não faz isso, os sentidos vão fazer alguma outra coisa. E essa outra coisa é chamada dukkha yonaya, fonte de ansiedade. Adyantavanta kaunteya tem um começo e tem um fim, é material, né? E o vício no gozo dos sentidos faz com que a pessoa permaneça nesse mundo material. Então nós temos que nos livrar desse vício. Então aqui o verso diz isso, dhyato, aquele que contempla, mas essa contemplação também, essa palavra dhyayataha, ela vem da mesma palavra dhyana, que é a meditação, né? Então não é só contemplar, é meditar, no sentido de que você vê aquilo e não rejeita aquilo. Você vê aquilo e você entra naquilo, você se conecta com aquilo, você permite que a conexão se estabeleça, né? Como na meditação. Meditação você, de alguma forma, está refletindo, está entrando no assunto mesmo. Então, quando uma pessoa permite isso, porque contemplar, ver, você vai ver. Né? Prabhupada mesmo dá esse exemplo, você está na estrada e tem outdoor, assim, compre isso, faça aquilo, beba isso, coma isso, e você vê aquilo, você contempla aquilo, mas não significa que você vai, eu vou comprar, eu vou beber, eu vou fazer aquilo. Não, aquilo passa, né? Então nesse mundo não tem como a gente não ver as coisas estão aí, mas dhyana é mais do que ver as coisas, é ver, parar, analisar e entrar e conjecturar, né? Será que isso realmente, né, eu poderia fazer isso pode me dar um prazer? Aí você já começa a sentir alguma sensação agradável por entrar naquilo, e aí você é pescado, né, por Maya, né? Então, contemplando, vem kama, dhyato vishayam punsha sanga, né? Primeiro vem o apego àquilo, você começa a se apegar a essa ideia de gratificar daquele objeto, e desse apego vem kama, que aqui é traduzido como luxúria, mas a gente sabe que a palavra kama significa desejo material, desejos materiais, que não é diferente de luxúria, porque Prabhupada explica que a luxúria é o desejo puro da alma transformado, né, pela influência do modo da paixão. E essa contemplação e esse apego, essa meditação no prazer material é a característica do modo da paixão, né? Essa associação. Você olha para aquilo e permite se associar com aquilo, isso é o modo da paixão. Você lida com aquilo no modo da paixão, e aí kama, começa a desejar aquilo, né? E que é luxúria. E desse desejo vem krodha, a ira. E a palavra krodha também é traduzida como frustração. Eu acho interessante, porque tanto a ira quanto a frustração, elas fazem parte da mesma questão. Ou seja, um não devoto, um não espiritualista, um não transcendentalista está tentando contemplar, está se apegando, está desfrutando, mas ele fica irado, né? Isso é uma coisa nítida, a gente vê que as cidades mais luxuriosas, mais sensuais, são também as mais violentas do mundo. Toda cidade onde existe muito essa ideia, né? Como chama aquela cidade lá nos Estados Unidos, que tem jogos, que tem... Las Vegas, né? Tem sempre filme de crimes e loucuras que acontecem. Rio de Janeiro é um exemplo, Chicago, Los Angeles, Nova York. Assim, cidades sensuais são violentas. Porque quando a luxúria não é satisfeita e a pessoa está apegada, o verso diz isso, ela está apegada, e o que ela vai fazer? Ela fica enlouquecida, né? Tem a música do Zé Ramalho, que eu me lembrei, não sei porquê, que ele fala, quando alguém se apaixona, fica bobo, fica louco, perde a razão, né? Exatamente isso, né? A paixão, a pessoa fica boba, fica um tapado, né? Não vê o que todo mundo está vendo, quem não está apegado, olha aquele cara assim, apegado àquilo, que besteira, né?
O Bhagavata até fala do cachorro dançarino, né? Que o homem ia pegar da mulher é que nem um cachorro dançarino. Ela bota o cara para dançar, mas deixa isso para lá, né? Então, assim, realmente, né? Como eu falei, Krodha significa tanto ira quanto frustração. Por quê? Frustração no caso de um devoto. Porque o devoto, ele não quer isso, mas ele acaba caindo nesse processo e aí ele fica frustrado com ele mesmo. Fala, poxa, estou aqui frustrado, né? Contemplei, desenvolvi desejo e me entreguei e agora estou aqui sem força espiritual, frustrado, assim, me sentindo, sabe, muito mal. Então, o Krodha para o devoto, a gente pode traduzir mais como frustração. E para o não devoto, como ira, né? O devoto não fica irado, pelo menos não deveria ficar. Se ele ainda tem alguma consciência de Krishna, óbvio que esse devoto está em Maya, mas ele não está em Maya completa. O devoto que está em Maya completa nem sabe que está em Maya. E quanto nós soubermos que eu estou em Maya, você não está totalmente em Maya. Você tem alguma consciência de Krishna, né? Então, quando a pessoa não sabe disso, aí a situação é pior. Mas o devoto sabe, eu estou em Maya, eu caí, eu fiz besteira, e eu fiz errado, e estou frustrado comigo mesmo. E aí o que ele tem que fazer? Contemplar os objetos certos. Voltar, pegar o caminho inverso e começar a contemplar as deidades, contemplar o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, contemplar a japa e contemplar os quadros de Krishna e começar, porque o processo é o mesmo. Você contemplou coisas mundanas, sanga, você se apega às coisas mundanas, e kama, você quer desfrutar daquilo, e krodha, você se frustra. Espiritualmente, você contempla as coisas espirituais, você também se associa com elas, você também se apega a elas, só que no lugar de kama, de você querer desfrutar, aí você quer servir. E no lugar de krodha, de ficar frustrado, você fica satisfeito por estar dentro de um processo que você sente uma proteção espiritual, né? Então, por isso eu disse, tem várias formas de enxergar esse verso. Tem a forma de você enxergar que a alma estava no mundo espiritual, contemplou no Mahatata, o mundo material, e desejou, se associou, desejou e cai aqui e perde a sua consciência. A consciência fica encoberta por Maya, que o verso seguinte fala isso, né? Que dessa ira vem a ilusão, da ilusão a confusão da memória, que é a consciência de Krishna, a inteligência espiritual, o discernimento se perde, ela cai no poço material e ela fica caidona aqui nesse mundo. Então, essa é uma maneira. A outra é, já estamos nesse mundo envolvidos com samsara, tentando, né, avançar, mas os sentidos nos afastam e a gente cai e sente todo esse processo de perder a nossa força, a nossa compreensão espiritual. E finalmente tem a terceira forma de ver esse verso, que é a forma proativa, que o mesmo processo vai nos conduzir a Krishna. Da mesma forma que contemplando Maya, ficamos em Maya e todo um desencadeamento inauspicioso, contemplando Krishna, usando os sentidos, você começa o processo de sair de Maya e recuperar a consciência de Krishna, né? E é o que Prabhupada disse aqui. Então, não adianta tentar ficar no meio termo, evitar a Maya, mas não aceitar as atividades espirituais. Nós temos que nem nos preocupar tanto com essa questão da Maya. Nós temos que nos preocupar em realmente organizar a nossa vida de tal modo que a gente vai ter um sadhana forte. Práticas espirituais fortes que vão nos proteger. E naturalmente, nossos sentidos vão perdendo o apetite espiritual, vão perdendo interesse pelos prazeres materiais, porque de fato não é uma opção que vale a pena. O mundo material, para uma pessoa que já está aqui nesse mundo há muitas vidas, já está realizando espiritualmente, ele já percebeu que tudo bem, né? Tem algum prazerzinho, mas é uma vida inútil, vive-se em vão. Então o devoto, ele tem que se ocupar e ganhar esse entusiasmo, esse gosto, né, pelas práticas espirituais, e naturalmente ele vai
se desconectando dos prazeres materiais, isso não vai ser tão difícil. Isso vai acontecer de uma forma natural, como consequência da experiência de prazer espiritual, ok? Não vou falar muito hoje, espero. Não sei se tem perguntas, né? Se vocês tiverem perguntas, qualquer pergunta, vamos ver aqui se temos perguntas. Bom, está na hora de fazer pergunta, quem tiver pergunta, tá? Afinal de contas, tem 65 pessoas assistindo, então pode ter alguma pergunta. Que é um tema que nós temos falado muito já, né? A restrição dos sentidos, o redirecionamento dos sentidos. E tem aquela canção, né, muito bela que Prabhupada canta em êxtase, que é Paramakaruna, que é o nome das deidades aqui, que agora nós estamos aqui no salão. Então, para quem conhece aqui a Ecovila, nós temos a nossa capelinha, que as deidades ficam lá, né? Mas nessa quarentena elas vão ficar aqui com a gente no salão principal. Estamos mais juntos aqui todo dia, né? E as deidades chamam Paramakaruna, que é a Suprema Misericórdia. Nessa canção é muito interessante que a essência dessa canção é essa, que o autor, o poeta Lochana Das, que ele também escreveu um livro que foi muito famoso, que é o Chaitanya Mangala. Ele fala que Paramakaruna Pahundu e Jana, esses meus dois senhores, Nitai Gaurachandra, Nityananda, Chaitanya, são Paramakaruna, é a Suprema Misericórdia, de Sarvavatara Sharashiromani, de todas as encarnações, eles extraíram e apresentaram a essência, que é proteger os devotos, né, salvar os devotos, e Kevalananda Kanda, oferecendo um caminho que é de bem-aventurança, um caminho de muito prazer. Prabhupada sempre falava, cantar, dançar, tomar praçada, festejar, celebração o tempo todo, né? E aí ele fala exatamente esse ponto. Bhaja Bhaja Bhai Chaitanya Nitai Sudrida Vishayashadia, Serasemadia. Que Vishayashadia abandone o gozo dos sentidos, Serasemadia, Mukebolo Hari Hari, e abra sua boca e bolo, cante Hari Hari. Então tem que abandonar o gozo dos sentidos, e nós temos que entender isso. Isso não é moralismo mundano, isso não é fanatismo, isso é ciência espiritual. Se nós não abandonarmos o gozo dos sentidos, não vamos avançar espiritualmente. Não tem como fazer as duas coisas. Não poderemos apagar o fogo da luxúria jogando combustível no fogo. Temos aqui, vamos ver a pergunta. Ih, tem várias. Eu não sabia que tinha tantas. Vamos voltar aqui. Jacira, Vishaka, Srimati, Eloí de Porto Alegre, Hari Prasada. Acho que ele só está glorificando, não tem pergunta. Depois tem Samuel, lá de Brasília. Anantashvarya, Hare Krishna Ananta. Jane de Salvador. Ninguém tem pergunta. Kátia, de Salvador. Marcela, de Niterói. De novo, Hari Prasada. Ananda Govinda, será que é de Pinda? Não. Falcon. Laís. Cadê a pergunta? Deixa eu ver essa pergunta aqui. Alex, Sundarangi, Tiara, que é a Devahuti. Meu Deus, eu vou precisar de um ajudante aqui, porque... Marina Miranda está perguntando o que é raça. Se puder me esclarecer, agradeço, Hare Krishna. Acho que eu citei essa palavra, né? Navarasa. Raça significa uma relação doce. Então existem as 5 raças com Krishna, os tipos de relacionamentos, né? Neutro, servo, amigo, paternal, maternal e conjugal. Mas qualquer relacionamento que nós temos com Krishna também é raça, né? Tem a palavra Namarasa, que é a doçura do santo nome de Krishna,
Então, rasa significa essa experiência de prazer, de doçura espiritual que a consciência de Krishna oferece. Aqui estão pedindo para cantar Paramakaruna. Eu vou cantar, tá? Um dia desses eu vou cantar, fiquem ligados. Como sair de Maya? Que suga a minha energia quando me sinto fraca diante das ilusões provocantes deste mundo. Outra canção bonita fala disso. Chaitanya Mahaprabhu fala: Erikshio Shadi Maya Nashibarulagi Harinama Mahamanta Lautumimagi. Chaitanya Mahaprabhu fala que Erikshio Shadi, o Shadi é remédio. Eu trouxe o remédio para Maya, que é Harinama Mahamantra, é o remédio. Tome-o, beba-o, cantando Hare Krishna, né? Ele diz isso, a canção diz: Dividiago, desperte, acorde a alma condicionada, alma corporificada. Gorachandra Boli está cantando e perguntando: Kotanidra de Almaya, por quanto tempo mais você vai permanecer Maya Pishatira Koli, no colo da bruxa Maya? Eu vim a esse mundo para salvar você, Chaitanya fala. E toma aqui o remédio, né? Hoje eu mandei uma mensagem para os discípulos aí, rapidinho, fiz. Talvez amanhã eu capriche mais, que eu não tive tempo hoje. Mas eu falava disso, né? A proteção já existe. Não adianta a gente ficar rezando, pedindo proteção para Krishna, não pegar o coronavírus, aí de manhã a gente reza, aí à tarde a gente fica vendo televisão e fica assistindo todos os jornais, só falando desse assunto, ruminando esse tema e entrando nessa energia do medo, né? Energia do pânico. Não adianta isso. Tudo bem, né? Alguma informação temos que ter, mas temos que aceitar a proteção. A proteção já está aí, é Bhagavad Gita, é Mahamantra, é nos associarmos com os devotos. É só querer. A proteção já está aí. Krishna já deu, não adianta ficar pedindo uma coisa que ele já deu, está aí já. Já tem a ISKCON, já tem o Mahamantra, os livros já estão aí, já tem os devotos, já tem as deidades, vamos aceitar isso, né? Nilamadava, ok Nilamadava, como vai você? Deixa eu ver aqui, ó, uma linha tênue entre o desinteresse pela vida material e o desapego material. Como identificar cada um? A linha tênue entre o desinteresse material e o desapego material, não sei, é mais ou menos igual, né? Uma pessoa, mesmo não estando interessada na vida material, ele pode cumprir com seus deveres de forma desapegada, porque mesmo no mundo material, para um devoto, ele não se sente assim, nessa dualidade, né? Para o devoto, o mundo material também é um lugar onde ele pode praticar a vida espiritual, então ele não vê essa diferença tão marcante assim. No início a gente pensa, eu vou no templo, eu vou numa comunidade, um dia de semana tem programa e ali é a prática espiritual. Mas depois de um tempo o devoto está praticando 24 horas por dia, onde quer que ele esteja. E esse é o ideal, né? Isso é que o Bhagavatam prescreve. Ahaitukiya pratihata, que a prática tem que ser constante. Não no sentido que a gente fica na paranoia trabalhando, não é isso. Mas você está constantemente conectado com Krishna, vendo Krishna em tudo, e não achando que existem outras soluções, né? Então, esse mundo material, ele é desinteressante para quem quer desfrutar dele. Mas ele é interessante para um devoto que quer servir, que quer não só ajudar as pessoas a serem resgatadas, mas também é interessante porque as situações aqui fazem com que a gente entenda a ilusão material e se fortaleça e perca a ilusão de achar que existe felicidade numa condição como essa. Então, é interessante esse mundo material, nesse sentido, e nesse mesmo sentido a gente desenvolve o desapego, né? Não sei se a pergunta é essa. Oi, Ciro Barcelos, tudo bem, meu amigo? Eu não fui lá
no teatro, porque não deu, ia viajar no dia seguinte, mas ainda vou, viu? Ciro Barcelos está com a peça Francisco, acho que é Alto de Francisco, algo parecido. Muito boa, já assisti no Rio há muito tempo atrás. Ok? Aí a Marcela Reis, que na verdade é Malati, está perguntando se em algum momento os 9 processos de Bhakti podem ser mudados a ordem, né? Porque ouvir, cantar, Shravana, Kirtan, Smarana, meditar, totalmente, né? Tem pessoas que não têm muita ainda atração por ouvir e cantar, mas tem atração por servir. Então não tem problema. Inclusive o Prabhupada fala no Néctar da Devoção que qualquer um dos itens que a pessoa levar a sério e praticar, ele vai acabar se atraindo pelos outros, né? Então, não importa, mas ainda assim, apesar de falar isso, o Prabhupada diz que o mais importante é ouvir, nunca parar de ouvir, está sempre em contato com esse conhecimento espiritual. Tem uma pergunta aí que você quer fazer? Diga. Thiago Menezes. Minhas referências Maharaj, o apego às coisas materiais dificulta a hora que teremos que abandonar o corpo? Lógico. Né? Onde estará, como é que é? Onde está seu tesouro, aí estará seu coração, a Bíblia fala. Então, se nós damos valor às coisas materiais, na hora da morte, o que a gente vai pensar é nisso. Agora, por outro lado, se você dá valor à vida espiritual, pode ficar tranquilo que na hora derradeira você vai estar pensando em Prabhupada, no serviço devocional, no movimento Sachaitanya, em Radha Krishna, no Bhagavata, nas orações dos grandes devotos, e você vai estar protegido. Por isso que eu falei, a proteção já existe, né? Então, com certeza, os desejos materiais, os apegos materiais são nosso grande problema. Aqui a Bruna Lima, que é uma perguntadeira oficial, que é a Binda, né? Ela sempre faz boas perguntas, ela está perguntando, para equilibrar o dormir, trabalhar, etc., como deve ser o recrear do devoto? Kirtan, pizza de vez em quando, festa, Holi, né? Festival de domingo, a gente tem sempre, né? Agora, o que é importante dizer é que o devoto tem que ser introspectivo, não é sempre festa. Então, o devoto que assume deveres prescritos, cumpre seus deveres prescritos, é sério, empenhado, ele tem direito de festejar, de dar risada, de relaxar. Mas quem não faz isso, só relaxa, só recreia, essa pessoa não é um yogi devoto, né? É um devoto, mas é um devoto ainda sentimental, né? Porque não é isso que as escrituras prescrevem. Tem momento de festa, de celebração, também não podemos ser o tempo todo ali austeros e duros, e não dar risada, não olhar para o lado e ser todo pilhado, né? Não podemos ser assim, mas tem momento para tudo. Momento para festejar. A Bíblia tem uma parte assim, né? Momento para colher, momento para plantar, não tem? Momento para comer, momento para dormir, para recrear. Momento para tudo, tem que saber. Pergunta? Eu queria saber como lidar com Udava, diga. devotos. Olha só, Karina. Tudo bem, Karina? Você, Karina Prem, Tapide, mas deve ser a Prem. Ok, abraços, Karina, Bruno e Chuquinha. Chuquinha foi o apelido que eu dei para o filhinho ou para a filhinha dela, que ela está esperando uma grande alma aí. Estamos com saudades, Karina. Pois não. Como lidar com devotos que caíram, que a gente gosta e gostaria que fossem ajudados novamente? Como lidar com o devoto assim? Tentando ajudar, né? Tentando fazer com que ele recobre sua consciência, mas às vezes... Principalmente aqueles que, assim, vivenciaram o processo, sabem tudo.
Não sei se vocês ouviram a pergunta, ela perguntou como lidar com os devotos que a gente gosta e que vivenciaram, praticaram e depois caíram, né? Primeiro que isso faz parte, né? Uma vez os devotos foram para Prabhupada chateados que um devoto, eles gostavam muito, tinha ido embora no começo do movimento, tinha abandonado a associação dos devotos, né? E eles estavam assim bem até assustados, que era bem começo, as primeiras quedas, né? Aí Prabhupada disse, não se assustem com os que caem, se assustem com os que ficam. Porque ficar seria quase... São heróis que ficam, né? Segundo o Bhagavad Gita, dentre milhares de pessoas, talvez um se esforce desses, dificilmente um chega lá, né? Então isso vai acontecer. Então a gente tem que ser filosófico, né? Porque senão também a gente fica um pouco sentimental e isso não ajuda. Então faz parte da filosofia entender que esse devoto que vivenciou, ele avançou, ele praticou, ele não teve nenhum desperdício, pelo contrário, e ele vai retomar isso no momento certo. Talvez ele tenha que passar por certas coisas. E mesmo estando no mundo material, aparentemente sem servir a Krishna, ele está lá realizando. Da mesma forma que ele pode estar dentro de um templo e não estar realizando nada. Ele pode estar fora realizando, porque Krishna está em todo lugar. Krishna está o tempo todo amparando e às vezes até o devoto precisa passar por certas coisas. Então eu não vejo assim a necessidade assim de que a pessoa tem que estar, é muito bom, funciona mais. Mas às vezes eu entendo que tem pessoas que têm que passar por certas coisas e eu entendo que Krishna, para ele o tempo não existe. Então Krishna quer que nós nos aproximemos dele por inteiro e Krishna não se preocupa se vai ser agora, daqui a 5 anos ou daqui a 10 vidas. É a mesma coisa para Krishna, não existe o tempo. As pessoas têm que passar por o que elas têm que passar, né? Então, o que Krishna diz no Bhagavad Gita é que todos seguem meu caminho sobre todos os aspectos. Então a gente não deve achar que quem está fora não está realmente fora. No sentido, a gente entende que sim, não é a mesmíssima coisa. Mas no outro sentido, se ele vivenciou, se ele é sincero, ele está lá, realizando e vai chegar o momento dele. Ele precisa passar. Porque o que a gente não pode é não ser filosófico, né? Nunca. O sentimentalismo significa exatamente não ser filosófico. Analisar coisas sem a luz das Escrituras. Krishna fala que o yogi que não alcança nessa vida nasce na próxima vida em condições melhores, que vai ficar mais fácil para eles. Ou ele já nasce direto em família de devotos, onde, né, a facilidade é grande, ou vai nascer em planetas celestiais. Por que ele vai nascer lá? Porque ele ainda está pegado a coisa dos sentidos. Então Krishna vai lá, manda ele desfrutar rapidinho, aí ele resolve isso e volta com isso resolvido. Tudo bem, Krishna já pensou em tudo. Krishna já pensou em tudo. Tem várias perguntas aí, se pudesse dar uma olhada aí. Porque tem 3. Jai Gurudeva, minha mãe, Rosa, está aqui assistindo a palestra e ela pergunta... Lembranças para ela é muito legal. Uma dúvida recorrente que ela tem. Como confiar que as necessidades espirituais vão ser supridas, mesmo mesmo com entrega espiritual em um mundo onde nos cobram tanto por avanço material? Não é fácil mesmo, né? Isso aí esse estágio é para quem já tem a fé de primeira classe, né? Prabhupada, no significado do verso 3 do capítulo 9, ele fala que tem 3 tipos de fé, né? Terceira, segunda e primeira classe. O de terceira classe tem dificuldade de confiar nisso, porque não tem uma base filosófica, né? A base filosófica se transforma em confiança, né? Em convicção. A palavra Shraddha, que significa, às vezes, é traduzido como fé, eu acho ela melhor traduzida como convicção, porque quando você fala em convicção, você está levando para o lado racional, né? Você está
convencido de algo, algo te convenceu, e aí Shraddha, que significa você coloca o coração naquele objeto. Então, de fato, realmente, o devoto ainda neófito, né, que é a palavra que os Hare Krishnas usam, ele já tem essa fé em Krishna, mas não tem uma compreensão. Então, essa fé é muito tênue, e ele às vezes, assim, começa a pensar materialmente, né, a analisar as coisas do ponto de vista material, como hoje em dia, com esse mundo do jeito que está. E o verso de hoje fala da contemplação. Então, se a gente ficar assistindo muito o Globo News e vendo todas as notícias, você vai estar contemplando aquilo, vai se apegar a esse assunto e vai entrar nesse mundo de lamentação, né? E vai perder um pouco a confiança. Está tudo fora do controle. Não está fora do controle. Está tudo sob controle, né? Então, o devoto que tem a fé de segunda classe, que já é muita coisa, ele tem fé e tem conhecimento. E Prabhupada fala que esse devoto não cai. E dizer que ele não cai não significa que ele caiu e foi lá beber, não é essa a ideia. Ele não cai nas 24 horas por dia, não é que ele está de devotinho, mas não está acreditando. Isso é uma queda, né? Eu estou aqui, mas eu não estou me refugiando na consciência de Krishna, estou preocupado, estou com medo, estou perplexo. Ele já caiu, isso também é uma queda. Não, com filosofia você não cai. Você está forte. Então Chaitanya Mahaprabhu fala, Shraddha Shabde Vishwasha Kahe Sudrida Nischaya Krishna Bhakti Kaila Savakama Krita Raya, que fé de primeira classe significa Sudridha Nischaya, uma convicção inabalável, Krishna Bhakti Kaili, que se eu servir a Krishna, Savakama Krita Raya, todas as coisas, todos os meus deveres, todos os meus compromissos, tudo que eu deveria fazer e deixei de fazer para estar servindo a Krishna, aquilo está feito. Eu não preciso me preocupar, eu fiz aquilo. Né? Agora, servir mesmo, né? Porque às vezes uma pessoa pode falar, eu vou servir a Krishna, mas nem serve a Krishna e abandona a sua responsabilidade, e aí cai naquele devoto que você falou. Ele vivenciou, ele serviu, mas foi irresponsável, ele deixou alguma coisa para trás. E Krishna falou, volta lá e resolve. Então, para você poder servir a Krishna, tem que realmente servir a Krishna. E a mente tem que estar ali também absorta, porque a gente pode estar aqui de corpo presente, mas de mente ausente, né? Eu estou aqui, mas minha mente está lá não sei onde. Eu ainda estou conectado com aquilo, e aí, uma hora eu vou, não vai funcionar, né? Então temos que ser filosóficos. A gente, quando vive numa comunidade, e no início é assim, eu estou aqui, mas minha mente ainda não está totalmente, ok. Mas para que a mente venha, tem todo dia, Bhagavatam, Bhagavad Gita, leitura, e aí você começa a sair, o ventilador, né, da vida material começa a parar, e você começa... Então, por isso que a fé tem que estar acompanhada realmente de filosofia. A nossa fé tem que ser racional. Uma fé irracional é sentimental e muda. E mais do que isso, esse é um ponto importante. A fé, quando ela é racional, ela se transforma em ação. A fé muda, mas o que você fez, está feito. E vai ter resultado, independentemente de qualquer outra coisa. Então, a fé racional se transforma em atitude espiritual. E aí você se protege com essa atitude. É uma proteção. Não só o sentimento de fé, de confiança, mas a prática. Shrimati Amália. Ah, a Amália está aí também. Tudo bem, Amália? Estamos orando pelos médicos, viu? Inclusive para a Shrimati também. Estou falando isso, que tem a Vaishnava, né? Temos que orar pelos médicos, todo mundo ligado à saúde, que não deve estar fácil, né? Inclusive quem está trabalhando em transporte, limpeza, não deve estar muito fácil mesmo, não. Vamos aí. Diga. A Maria disse, Maharaj, como ajudar não devotos
prótese nesse momento da pandemia do coronavírus. Trabalho em hospital e todos os profissionais de saúde e trabalhadores do hospital estão muito angustiados e precisamos conseguir manter o equilíbrio para ajudar os doentes. Nós somos referência para os casos graves. Quem fez essa pergunta? Amália. Amália? Ah, tá. É o dharma dela. Ela é médica, ela tem que estar nisso, mas ela tem que se equilibrar. Ela precisa ou de um tempo para cantar japa, se ela não tiver, ela tem que estar fazendo o serviço dela cantando. Cantando mentalmente e não perdendo assim a confiança de que Krishna está no controle e que de todo esse limão, né, vai dar para fazer uma grande limonada. Eu acho que o mundo vai sair melhor dessa. Com certeza é um momento de purificação. Eu não acho que é um momento de lamentação. Krishna já investiu muito nesse planetinha Terra e dizendo que veio ele, veio Radharani, Mãe Yashoda, Nanda Maharaj, todos os vaqueirinhos associados, Chaitanya Mahaprabhu depois veio e previu que a consciência de Krishna ia inundar o oceano da consciência de Krishna, todo mundo, ninguém ia conseguir fugir dessa inundação de êxtase. Então, está dentro desse plano, esse momento. Não tenho dúvida disso. Krishna não ia deixar algo sair do controle. Não tem a possibilidade de algo sair do controle de Krishna. O devoto tem que ter essa confiança. E não cair na lamentação. E não ficar, como eu disse, né, assistindo o dia inteiro televisão, vendo quantos morreram, deixaram de morrer. Ficar só nessa não dá certo. Mas no caso da Amália, é o que eu disse. Antes de eu ouvir essa pergunta, já tinha dito, né? Temos que orar por essas pessoas. São muito valiosas as pessoas que estão trabalhando. E nem só os médicos, como eu falei, né? Todo mundo ali que está trabalhando com limpeza, estão expostos a tantas coisas, né? Então tem que cantar Hare Krishna o tempo todo, né? É importante a Amália reconhecer que ela está tendo que participar disso depois de ter participado já de um retirão do Bhagavata, de ter conhecido a consciência de Krishna. Senão, ela ia estar numa situação muito pior. Ela deve se sentir afortunada. Pois é, né? Vou ter que organizar melhor, porque tem muitas perguntas chovendo em tudo quanto é lugar. Não está dando nem para ler, né? Não sei se temos que ter uma equipe assim, respondendo ali online. Mas, de qualquer maneira, já são... Que horas são? 8h15, né? Quer ter uma última pergunta aí? Tem várias aqui. Várias. Ok, eu acho que tá bom, né? Porque todo dia tem, né? Amanhã, 7h15 da manhã tem. Tem mais uma aí? Especial, caprichada? O coronavírus é gente boa. Ele é um servo de Krishna. Ele veio para cumprir com um serviço devocional. Não tem que ficar com raiva do coronavírus. Ele é uma manifestação. Hoje nós lemos, de manhã, que Prabhupada fala que o tempo é uma manifestação direta de Krishna e que a gente não deve se lamentar, mesmo que a gente não entenda os planos de Krishna. Coronavírus está dentro do plano de Krishna, eu não tenho dúvida. Absolutamente, tenho certeza absoluta. Inclusive me lembro de palestras que eu falava isso, e não sei se eu ouvi isso de Prabhupada, da onde eu ouvi, mas aquela coisa da natureza divina e demoníaca, né, dizendo que nesse momento as coisas não estão tão definidas, o divino e o demoníaco moram juntos, você pode estar com um pé num barco, outro pé em outro barco, e os barcos não estão andando. Mas uma hora os barcos vão andar, e você vai ter que pular, ou para um barco ou para outro. E você vai pular para o barco se está mais apoiado, que as coisas vão ter que ser definidas. E eu acho que agora está chegando nesse momento. Vamos pular para que barco? Não tenho fé em Cristo, não tenho fé em nada, esse mundo é um problema, é uma lamentação. Não, vamos pular para o barco da confiança, não para o barco da lamentação. O Marcos Santos pergunta... Marcos Santos. Os sentidos servem, então, para o aprimoramento? Os sentidos? Lógico. Os sentidos de percepção servem para a gente perceber Krishna.
Sem os sentidos, nós não poderíamos nos conectar com Krishna, não poderíamos percebê-lo. É uma dádiva assim infinita, né? A forma humana de vida pode olhar para Krishna e entender que é Krishna. Os animais olham e não entendem. Pode ouvir o nome de Krishna e pode entender. Os animais não. Pode ler um livro e entender. É uma bênção. Os sentidos são uma grande bênção, né? Os sentidos humanos. Ok? Então amanhã tem mais 7h15 da manhã, mas espero que nesse horário vocês já tenham cantado boa parte da sua japa. E vou pedir para quem fizer a pergunta, eu vou dar preferência para quem falar o nome, até espiritual para ajudar, porque às vezes tem pessoas aí que não estão com o nome espiritual, e da cidade. Porque senão eu fico especulando aqui, não sei, né? Tá bom? E obrigado, todas as glórias do Srila Prabhupada.